só, quem vai bater um papo com a gente hoje é o professor de Educação Física, Diogo Viana, que vai falar sobre emagrecimento saudável. Vem, Diogo, pode vir. Pode bater palma pra ele. Sextou! Tudo bem? Pode sentar aqui, por favor. Muito bem. Ele vai sentar aqui porque o Casé vê ele de frente. Presta bastante atenção. Se eu ficar olhando aqui, eu não consigo prestar atenção. Ali é mais uma aula. O assunto hoje é emagrecimento. Emagrecimento. Você tem quer sentar do lado do Casé? Não. Muito bem. Hashtag SBT Esporte Rio lá no Twitter, você já pode mandar uma pergunta. Pessoal ali de cima, mexe aí que eu vou botar uma enquete no Twitter. Doidou. Doidei. Seja bem-vindo. Quero saber uma coisa. Fala de gordura, né? Porque quando a gente tá gordinho, a gente tem o quê? Gordura. Sim. Aí eu vejo muita gente falar assim, Fernando, tô malhando. Tô transformando minha gordura em músculo. Que deve ser Power Ranger, né? Que vai e vira lá o Megazord e não transforma nada. A gordura vai embora. E quando você falar que você pede, você eliminou o peso. Você nunca mais vê aquele cara de volta. Você queima a gordura. Mas eu quero saber, professor, o que acontece com a gordura? Eu queria saber Como também. ela é eliminada? Isso é uma dúvida que você já pensou nisso? Porque a gente está aqui, sobe na balança, perdeu, a calça está lá. Mas para onde foi aquela gordura? Lá em casa eu elimino toda a gordura, como a manteiga, como a picanha com a capa de gordura. Elimina Vou tudo. eliminando tudo que tem na geladeira. Mas eu vou fazer o seguinte, Bobão, mano. me dê 4 opções. Opa. Não responde agora. A gente vai botar no Twitter, eu quero saber se você aí do outro lado sabe. Me dá 4 opções de eliminação de gordura, vai. Então, ó, para ver quem tá craque aí, hein? Seguinte, 4 possibilidades de caminho, destino pra gordura. Quero saber se a gordura, ela vira músculo, se a gordura vira energia, se a gordura vira gás e água, tá? Ou se a gordura sai na urina e nas fezes. Então, aí, ó, as 4 opções pra você. É o famoso vira Pra cocô. onde vai a gordura? Eu não tenho noção. No caso noção ela não nenhuma. vira gás, porque eu tenho gordura e tenho muito gás. Tem muito gás. Então, já vou dar dica pra você aí. Não é gás. Eu tenho gás e tenho gordura, irmão, os dois. Muito bem. Gente, você aí do outro lado sabe? Hashtag SBT Esportivo. Já tá lá a enquete? Vocês conseguiram anotar? Mas olha só, vocês aí de cima, o professor, ele tem uma linguagem própria. Usa a linguagem dele. Não bota vira cocô no Twitter, não. Não bota vira Botou, cocô. vira cocô e xixi. Tá ali. Já lá, botou vira cocô. É porque o povo, Fernando, o povo entende melhor assim. Vamos lá, ó. Como a gordura é eliminada no corpo humano? Pensa, vai. Não joga no Google. Não joga no Google. Eu jogaria. Vira músculo, vira energia, vira gás ou Aprender, água, né? vira cocô e xixi. Me conta. Ou vira, vai lá. no meu caso, vira mais gordura. Hã? No meu caso, a gordura vira mais gordura. Como é que vira energia, se virar energia? Ué, ela pode Faz ser. sentido. Já tem, Pedro, já você tá, faz cadê? a tua prova aí quieto. Quando vai fazer Enem, fica falando? Como é que pode isso aqui? Não fala, fica em silêncio, pensando na resposta. 6 pessoas conseguem. Pô. Aí vai ser eliminado, O né? Pedro devia ser na escola aquele cara que fala alto na prova. Eu falava. Gente! A Confidência Mineira tem 89. Não é possível. Será? Essa 3 tá impossível, hein, gente? 3 aqui. Todo mundo pensando, cara, quando cai pro outro não sabe nada, fala, gente, essa 5 tá impossível. Não é normal. Professor, como é que você bota uma pergunta dessa daqui? Cara, eu tô curioso agora. Ai, gente, faz favor, para, que eu tô maquiada. Vai. Vem aqui, tem pergunta pra você já, professor, aqui, ó. Cadê? O Felipe mandou. Professor, explica pra gente o caso do Casimiro. É pra mandar pergunta séria. Essa pergunta aí, pô, pode ser uma pergunta, pode ser a dúvida do amigo, do amiguinho. Vou te colocar nessa enroscada. Qual é o caso do Casimiro? Pô, caso do... Sedentário. Come e joga videogame. Não, vamos lá. Não, Sério, vou vamos te, tentar falar. tem que falar. Tem que ajudar. Eu tenho que falar pro professor a minha vida. Sedentário e Você acha que é come tudo. retenção de líquido? Retenção de líquido, né? Então, Gente, faz favor. existe, teoricamente, uma matemática que a gente chama de simples, né? Que todo mundo acha que é fácil, que todo mundo, no bom senso, sabe. Que a gente ingere uma quantidade muito grande de alimento, a gente come muito mais do que efetivamente a gente gasta. Isso não é mistério para ninguém com relação à matemática. Agora a questão é que as pessoas não entendem o processo, o mecanismo biológico, fisiológico, do que acontece, para onde vai a gordura, né? Por que você engorda mais quando você come determinados alimentos, quanto de exercício você precisa fazer efetivamente para perder peso. Então as pessoas não têm noção da dificuldade que é perder peso, né? Da dificuldade que é perder 1 quilo. Né? É extremamente difícil, por isso que hoje a gente está aí com 60% das pessoas no Brasil
em sobrepeso, ou seja, acima do peso, né? E 20% das pessoas estão obesas. Então, Casimiro, você não está sozinho. Né? 1 a cada 4 pessoas no Brasil estão com IMC acima de 30, né? Que é o excesso de peso. E por que isso acontece, né? Por que as pessoas seguem esse caminho e por que as pessoas têm dificuldade de emagrecer, mesmo quando querem emagrecer, não conseguem, né? O que a gente precisa fazer, né? A gente sabe, o leigo comum sabe. Se todo mundo soubesse, tivesse certeza, o caminho seria muito mais O fácil. problema é realmente fazer, né? Porque, por exemplo, eu emagreço teoricamente fácil. Se eu fizer, juro, se eu fizer o exercício, não, eu tô falando sério. fazer, Não, a eu gente tô chama falando um sério. professor aqui, o Dá cara vem fazer licença, stand-up. deixa eu falar, eu não tô falando brincadeira não, possível, cara. Eu quando eu faço o exercício, me dá uma tranquilidade pra não comer uma besteira. Eu falo, Isso não, aí, eu isso. fico tranquilo. Saciedade. Pô, porque eu gasto 1 hora naquela porcaria daquela esteira lá, Quase saiu palavrão agora. 1 hora na esteira, aí depois que eu vejo a pizza, eu falo, você tá maluco? Mas, ô, Ruth, isso é Pizza. uma boa... Eu acabei de gastar 1 hora aqui na esteira. Aí Ô, o que tu Felipe, faz? Tu isso é não bo- vai pra Vem esquerda. alface! Vem Isso é uma alface. boa, um bom ponto que você tocou. Professor, mostra mais uma noçãozinha pro pessoal quanto que eles gastam na esteira, em quanto tempo, e quanto que eles ingerem, por exemplo, numa coquinha com uma coxinha com catupiry, mais ou menos. É Já isso se aí. ferrou todo. Uma coquinha com coxinha já era. Então, para a gente ter uma ideia, eu acho que esse levantamento ele é muito bom para a gente entender isso. Os homens, né, no geral, isso depende do peso corporal e da composição. Gastam em média de 2.000 a 2.500 calorias por dia, tá? Para se manter vivo. Porque a gente acha que só perde peso, só perde energia quando a gente faz exercício. E não é. 75% mais ou menos, 70%, depende da pessoa, da energia que a gente gasta do dia, eu vou falar em energia, calorias, né? Eu vou depois fazer uma associação com peso, com quilos, né? 2.000 a 2.500 calorias. Casimiro gasta um pouquinho mais, porque quanto maior o peso, mais calorias você gasta. Olha que maravilhoso. Pra quê? Não sabia de Tá que era- diferenciado. É por isso que o gordinho perde peso mais rápido. Por do que o isso, magro. exatamente. Porque o que acontece? Para a gente poder se manter vivo, a gente chama de taxa metabólica basal, falando tecnicamente, falando de um termo simples, né? É a quantidade de energia mínima que você precisa para sobreviver. Porque quando a gente está dormindo, a gente está aqui parado, a nossa cabeça, o nosso cérebro está pensando, precisa de oxigenação, né? Para conversar, para fazer links, para fazer piada. O rim precisa filtrar o sangue, o intestino precisa funcionar, o coração precisa bater, o pulmão precisa ventilar. Então, a gente precisa gastar energia em todos os órgãos. Isso acontece quando você está dormindo, quando você está acordado. A atividade física que a gente faz no dia a dia, ela ajuda, ela é um plus, né? Ela é um a mais no seu gasto energético total. Então, quanto de exercício a gente precisa fazer? Uma caminhada, por exemplo, né, de 1 hora, você vai gastar 200 calorias em média. Se você for correr, a velocidade média das pessoas, você vai gastar próximo de 600 calorias. Se for em alta intensidade, pode gastar um pouquinho mais. Aí você vai tomar uma Coca-Cola, uma coxinha. Aí você já arrebenta tudo aquilo que você fez em 1 hora. Só um copo. aí não Hoje dá. em dia tem essa coca aí sem caloria aqui não, zero, tem a pô. caloria, não tem caloria, mas tem todo o resto de coisas refrigerante, ruins, né? né? Mas vamos dizer aí, sei lá, um sanduichinho, aquele do M do Mal? O M do mal é Tem terrível, o que me pega ali? muito. 700 calorias por tem um aí, sanduichinho daquele? 700 mil. O 600 que me Não, deixa deve ser revoltado por é aí. quando eu leio o quão calórico é um copo de cerveja. Eu fico E desesperado. aí não é? você vai É triste caminhar demais, na brother. esteira que você está começando, você vai perder 200 calorias. Então é tão importante quanto a atividade física você controlar o que você ingere. Tem pergunta para o professor e é pergunta séria. Agora vai. Vocês prestaram atenção, né? Vai, Cadê? bota aí. Põe na tela. Hashtag SBT Esportinho. A Amanda Viana Moreira. Já tentei tudo e não emagreço. Tenho 1,60 m, estou pesando 80 quilos. O que eu preciso de imediato para emagrecer? Professor. Então, Cortar um braço, talvez. Você perde 10 quilos. Tô brincando. Brincar, desculpa. seguinte, e aí para entender a questão da dificuldade, falei que a gente gasta aí os homens, né, 2.000 a 2.500 calorias, as mulheres são do tamanho, vão gastar 1.300, 1.500 calorias em média. Né? Quando a gente faz exercício, a gente gasta mais. Só que, uma outra pergunta, para você perder 1 quilo de peso corporal, quantas calorias você tem que perder? Aí transforma de Caramba! caloria para 1 quilo. quilo, quantas calorias você tem que gastar? Tem noção? 1.000 calorias. Chutaria quanto? 1.000? É o que todo mundo esse é o senso chuta. comum, né? É o que todo mundo chuta, é o senso comum. 10.000. Mas não é, a gente tem uma aproximação. Olha só, pensa Tá nessa. nervoso aí. Tô A nervoso. gente tem uma estimativa, uma média, para gastar 1 quilo
de peso corporal, você tem que gastar, em média, 7.500 calorias. Quantas? 7.500 calorias para perder um você quilo. perder 1 quilinho Isso na complica, balança. né, professor? Você vê? Vem aqui ter esperança. o cara Mas me dá uma presta dessa. atenção, não vou desmotivar você. Não. Se você tem que gastar 7.000 calorias para perder 1 quilo, você pode não só tentar gastar, como não ingerir. Então, por exemplo, 7.000 calorias. Eu falei lá que o sanduíche deve ter 700 calorias. E mais o refrigerante, mais a batatinha. Já tem 1.000 aí. Então, você já não comeu isso hoje. Você já tirou 1.000. Aí você também já não comeu alguma coisinha que você lá, o chocolatinho que você comeu vendo Chaves, Se você vê, talvez, professor, em uma semana, com a alimentação, você Perfeito. pode Não, eliminar aí, não pode? Pode, Esses 7.000? claro, claro. Não, e essa é a questão importante que você tem que se atentar. Porque o primeiro, você tem que entender como funciona, como é o processo e a dificuldade que você vai ter para perder peso. Entender que não é um processo fácil para ninguém, mas que existe uma estimativa, né? Então, 7.500 calorias, 7.500, 7.700. Imagina uma pessoa que tem que perder 1 quilo. Se você gasta aí 2.000 calorias por dia, em média, você vai ficar aproximadamente 4 dias sem comer nada para você perder 1 quilo, né? Só que a matemática ela não é exatamente assim. E aí tem também a importância do nutricionista, como ela falou, né, de acompanhar a questão da dieta para auxiliar nos tipos de alimento que você ingere. Por exemplo, quando você come uma quantidade muito grande de carboidrato, uma quantidade muito grande de sal, você tende a reter mais líquido, porque esses elementos, esses nutrientes, né, eles são hidrofílicos, ou seja, eles se diluem em água. Eles puxam a água, armazenam a água. Você pega uma colherzinha de sal lá e coloca no copo, ou de açúcar. O que acontece com aquele sólido? Ele desaparece. Aparentemente, ele se dilui no meio líquido, né? Isso acontece conosco. Quando a gente come muito sal, às vezes tem a sensação de inchaço, né? Você fica, poxa, eu comi muito sal, comi um churrascão no final de semana, cerveja pra caramba, cheio de carne. No outro dia, as canelas, tudo inchado, sente por conta da quantidade de sal. O sal, ele é hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade por água, ele retém a água corporal. Então, quando você diminui a ingesta de sal, por exemplo, de carboidrato, você vê, o pessoal que faz dieta cetogênica, que é pouco carboidrato, geralmente emagrece muito rápido porque perde muita água no início. Quando você tem menos carboidrato ou menos sal, você também tem menos água. Então, o professor falou aí que eu perco 1 quilo em 3 dias se eu ficar sem comer, mas eu faço dieta, eu vejo às vezes na balança, eu perco 2 quilos, 3 quilos em uma semana e tal. Por quê? Por conta do tipo de dieta que você faz. Nosso corpo, ele é feito basicamente por 70% de água, né? Os outros 30% são os outros elementos. Minha mãe, essa semana, mandou um meme, até um negócio engraçado, falou, Diego, eu descobri agora um negócio muito importante. Falei, o que foi, mãe? Ela falou, eu descobri que eu não tô gorda. Eu tô inundada. Eu tô nessa. Mas olha, Essas chuvas, por causa dessas chuvas. Eu tenho uma dica legal. Não, é sério, é sério. tô vendo. Porque eu sempre lutei contra a obesidade, né? Quando eu cheguei a 100 quilos, há uns 10 anos atrás, eu falei, eu vou emagrecer. Aí fui pra 78, aí pacificou. Fiquei ali 70 e pouco, 85 e tal. Aí casei, engordei de novo. Acontece, você acaba relaxando. Mas uma coisa legal é você comer em casa, alimente um arrozinho com feijão, um pedaço de carne, um legumes, faz muita diferença. Se você fizer um exercício, você vai conseguir manter o teu corpo até emagrecer. Isso. Comer normal, não tipo, se você pedir uma pizza aí complica, não, um carboidrato à noite complica, mas no café da manhã uma fruta, um cafezinho pode, evitar o açúcar. Tá aí o profissional Felipe Ruggeri. Eu sei porque eu passei por isso. Caralho, marcar consulta. É verdade? comer. Se alimentar em casa é uma boa opção. Isso é uma estratégia. Vem aqui no Twitter, hashtag SBT Esporte, eu quero a parcial da enquete. Ih, acabou o Plim Plim Esporte. Agora. Você que estava no... Sabe o que a menina me mandou ontem no Instagram? Fiquei boba. Fê, por que não começa o programa depois do Plim Plim Esporte? Ou seja, ela fica lá. Isso dói. Isso dói. Isso machuca mesmo. Isso machuca. Porque Vem pra cá. ela se entregou, entendeu? Exatamente. Olha aqui, a gente perguntou hoje, você que está chegando do Plim Plim Esporte, sexta-feira é dia de saúde, é dia de atividade física, sextou. A gente sempre traz um professor de educação física aqui para falar de atividade, te dar dicas e contar a realidade para vocês. Com um pouco de seriedade. É dia disso pra gente encarar o fim de semana com mais tranquilidade. Peso na consciência, imagina, peso né? na consciência. Aí a gente perguntou como a gordura é eliminada no corpo. Porque a gente perde gordura e não sabe pra onde é que ela vai, gente. A gente não arranca ela. Pra onde ela vai?
Vira músculo, 10% a galera acha. Vira energia, 45%. Vira gás e vira água, 9%. Vira cocô e xixi, 34%. A galera tá achando, por enquanto, que vira energia. Quer dar dica, não? Posso? Ah, Não, deixa deixa rolar. Faz o seguinte, você pode falar seu time? Botafogo. Vamos, moleque. Eu sabia disso, irmão. Porra, é isso. Eu tô amando as dicas. Comecei essa semana com um jejum intermitente. Será que poderia falar um pouco sobre isso? Não é o negócio que você fez no começo, esse negócio? Mó tempão, não é? Então, Jejum, né? Jejum É. intermitente. Mas é porque é um bagulho muito doido. Ele fica 12 horas sem comer. Eu ele, tenho como um primo- bom professor de educação física, domina um pouquinho o assunto, mas isso seria para um nutricionista, né? Exato, Então, o primeiro ponto é isso, né? Quando a gente fala de alimentação, é importante você procurar um profissional que é adequado, né? Que estude isso, que seja habilitado para dar informação a respeito, né? Nesse caso, é um nutricionista. E o meu laboratório que eu trabalhei, que fiz o doutorado, tinha um pessoal que trabalhava com jejum intermitente, com modelo animal, né? E depois com humanos, tentando verificar o possível efeito do jejum intermitente, né? Associado ao exercício, que é a área que a gente trabalha. Porque a gente tem um equilíbrio na balança, né? Ou você come menos ou você se exercita mais para emagrecer. Então, o jejum é uma estratégia de você. Como você vai ficar mais tempo sem comer, é muito difícil de você, naquele tempinho curto, você empanturrar. Mas pode beber água? Pode beber água à vontade, água tranquilo. O que acontece? Um grupo de pesquisadores, ano passado, uma revista muito conceituada, que é a Cell, eles fizeram uma avaliação de pessoas que faziam um jejum de 12 horas ou de 16 horas, né, sem comer. Então, tinha 8 horas do dia para comer. Se você pensar, 8 horas você fica dormindo, né? Mas 8 horas ao longo do dia, eu tenho dificuldade de ficar esse tempo todo sem comer. Eu também. Eu consigo. Mas o americano, a dieta do americano, né, eles ficam aí quase a manhã inteira sem comer e vão comer próximo da hora do almoço. Então, naturalmente, vai ficar próximo das 8 horas. Se você faz 16 horas de jejum, você só tem 8 horas ao longo do seu dia para comer, é difícil você conseguir comer toda aquela quantidade de comida, você empanturrar, que a gente chama, que você comeria ao longo das 18 horas que as pessoas ficam normalmente, né, de período alimentado. Então, o jejum intermitente, alguns nutricionistas utilizam como estratégia para emagrecimento, né, ficar um tempo sem comer, porque se você diminui o tempo que você não tem, que você tem alimento disponível, naturalmente a quantidade também diminui. Então, se você come menos e mantém o seu mesmo estilo de vida, tá ótimo. A questão é você, às vezes, comer menos e você não ter energia para fazer as suas atividades do dia a dia. Muita gente reclama de jejum intermitente que não consegue malhar, que passa mal, que... Fica em jejum de manhã, o pessoal fala muito, né? Vai sair de jejum, fazer exercício. Não tem problema nenhum, né? Se você quiser fazer atividade física de baixa intensidade, agora um atleta, um futebol, imagina, atleta profissional, né? Vai chegar de manhã, vai fazer um treinamento de alta intensidade, 2 horas, 3 horas de treinamento sem carboidrato, sem alimento. Não tem como, ele não vai render a mesma coisa, ele precisa da performance, precisa da capacidade de estar alimentado para ter uma boa capacidade aeróbica, E uma às boa vezes não vai capacidade nem física. longe, né, professor? Você que trabalha, às vezes raciocinando no seu trabalho, você tem que também levar em consideração o seu perfil. Por exemplo, eu gosto de malhar de manhã, funciona um pouco à noite. Tem gente que prefere malhar de noite porque de manhã não funciona. Além de tudo que você lê, tem também o que você se conhece, né? O que você rende melhor. Qual é o tipo de alimentação que você se sente melhor. Você também ficar sofrendo, se você sofrer, não vai durar a tua dieta. Você não vai se reeducar. Você só vai sofrer e a chance de durar uma semana é grande. Por isso que eu prefiro... E lembrando você aí que lê na blogueira que não é nutricionista, a dieta do limão, da sopa, do frango, disso... Da lua. É um nutricionista que vai dizer pra você qual é a melhor alimentação pra você. Não é aquela blogueira que não é Mas tem nutricionista, aquela de tá? 3 em 3 Vem no horas, que é Twitter. a que eu prefiro. Qual é a sua? Comer de 3 em 3 horas. E você come o quê? Aí o que Pizza, aconteceu? hambúrguer. Engordei. Ah, entendi. Vem cá. Hashtag SBT Esporte. Olha aí o Certezas Pistola. Olha aí. Muito bem. Dançar ouvindo a música do Ai, gente, chega. Terceira brincadeira da música. Agora Ah, tá. sim. Dá pra Você dar um dançou Pode Pistola fazer ainda. contigo, que é botafoguense. Tem a foto do Cano. Dançar ouvindo música Eu tenho perde poucas dúvidas que esse peso. rapaz era o... É o- Rogério Pistola. Mas ele ele acabou de troca. mudar, ele acabou de mudar. Vem cá, música é bom pra É bom, atividade? a música é ótimo. Muita gente acha que tem que malhar, que tem que correr. E uma outra pergunta importante que as pessoas devem fazer, quanto de exercício eu devo fazer para emagrecer, né? Para emagrecer de forma saudável? A gente sabe que hoje, para você ter aí um efeito bom, para você diminuir a chance de ter diabetes, que é o maior problema do sobrepeso, né? Diabetes, hipertensão, doença arterial coronariana.
é você realizar algum tipo de atividade física. 30 minutos de caminhada já diminui muito a incidência, a probabilidade de você ter diabetes, hipertensão. Então, o exercício como uma forma de terapia não medicamentosa. É isso que o Colégio Americano de Medicina do Esporte indica, né? Então, muita gente acha que tem que levantar muito peso, vai ter que fazer um crossfit mega intenso. Não, se você caminhar, não faz nada, 30 minutos de caminhada, 5 vezes na semana, você já tem os benefícios do exercício físico. Tá? Muito bem. Isso é muito Não precisa importante. pegar peso pra dar aquele fortalecimentozinho já light, já tá... É o suficiente. Chegou a hora de dar tchau. Hoje foi bom demais. Vamos para a nossa enquete? O professor tem Diego resposta. Viana perguntou o seguinte: como a gordura é eliminada no corpo humano? Vira músculo 9%, vira energia 47%, vira gás ou água 8%, vira cocô e xixi 34%. Professor, qual é a verdade? Resposta certa. Quando a gente perde peso ou gordura, né, ele sai através da respiração, ou seja, vira gás, vira ar e água. Sai na forma de CO2. Você respira mais, Casimiro. Vem, vai mais um pouco. Em vez de fazer um supino, já faz uma... Gente, é a forma que sai, mas como ela é queimada, é outra coisa. Tem que queimar primeiro pra Exato. Não, é na gíria do nosso Exato. grande público. Como você vai eliminar ela, não é queimar respirando, gordura. tá, Rogério, gente? queimar gordura não é botar a picanha na brasa, não. Não, eu tava não. pensando nisso, Não faça Cazé. isso. Eu acho que é a Exato. minha Não faça especialidade, né? Vem aqui, professor, obrigada demais. Nada, Foi que ótimo, isso. um alto astral maravilhoso. É um assunto tão legal, o emagrecimento. Conta pra gente do DNA. Então, o DNA é um grupo de profissionais, né? Pode deixar, Jesus, a última dele, vai. De profissionais de educação física que estão envolvidos aí em acabar ou diminuir o sedentarismo, né, em incentivar as pessoas a saírem de casa, a realizar exercício físico Muito bem. e respirar mais a partir do exercício, porque se você ficar em casa, né, só para o pessoal entender, você vai ter uma alcalose, né, tá bom, e não é isso que a gente quer que você se mexa para o músculo contrair e você colocar aí o peso para fora. Por isso que a respiração é importante na hora da corridinha. Tá aí né? na tela, olha só, @DNA_EF, tá? Segue lá e você tem 30 segundos pra mandar um beijo pra tua mãe, pro teu pai, pra quem você quiser. Então, Tá Essa aqui, daí, ó, tio essa daí. Chico, botafoguense Então, ó, também. vou mandar um beijo aqui pra minha esposa, que tá grávida de 37 semanas. legal! Barrigão Vai gigante. nascer. Ela tá lá assistindo lá, mandando mensagem aqui antes. Que bacana. Pra minha Menino ou mãe, menina, Mel. Ai, que Mel, lindo. barriga desse tamanho. Lá Tem no quarto, mazinha. esperando. A qualquer momento ela vai ligar e sair correndo, esperando normal. Pra minha mãe, meu pai, meu irmão e todos os meus alunos aí, amigos que estão assistindo o programa. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa comenta aí na página no Twitter, no Facebook. Eu vou ter prazer em responder vocês. A Dr. Diego Viana no Instagram, posso? Claro. Claro. Diego Viana. Olha, @Dr. Diego Viana. Muito bem. E ó, quando a Mel nascer, conta pra gente, Pode né? deixar. quando foi esse dia? Não dá pra vocês falarem Não hoje. tem Ô, problema. Silvio, manda um beijo pra sua irmã pra gente fechar. Mana, um beijo, te amo, tchau, Muito valeu, até bem. a segunda. Olha só, Beijo. sextou, hein? Amanhã, Tchau, final de mana. semana, 5 litros de água. Segunda a Daqui gente a volta. pouco eu tô aí pra gente tomar aquela. Ei.